Olá, para quem não me conhece, eu sou a Maria Amélia e eu tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 8 ao dia 14 de março, que por acaso é meu aniversário. Então, nessa semana, a gente vai ter a energia de uma lua nova no signo de Peixes. Ali, no dia 13, sábado, o Sol e a Lua vão se encontrar nesse signo mutável de água para trazer um grande portal de abertura, de conexão com a nossa alma, com a nossa centelha divina. E nesse momento, a gente vai ter a possibilidade de direcionar a energia para aquilo que a gente deseja manifestar na nossa vida. E essa é uma energia muito sutilizada. É uma energia que a gente não tem percepção necessariamente na nossa vida prática, na matéria, no dia a dia. É uma energia que permeia tudo que existe o tempo todo. É uma energia espiritual, é uma energia quântica, digamos assim. É aquilo que permeia todos os átomos, digamos que é a nossa essência cósmica, tá? E como a gente está falando então de uma energia muito sutil, nem sempre a gente vai conseguir percebê-la se a gente tiver com a vida muito movimentada, com a mente muito agitada. A gente precisa simplesmente aquietar a mente, aquietar o coração, silenciar todas as vozes externas para a gente poder se acolher e se conectar com a nossa verdade. A partir da nossa verdade, a partir do que é verdade para a gente, o que faz sentido para cada um, é que a nossa vida vai começar a se revelar para a gente como um resultado de tudo isso. Enquanto a nossa mente estiver bagunçada, a gente tiver muita confusão na nossa mente, a nossa vida pode se espelhar dessa forma. Então a nossa vida vai ser confusa, as coisas vão parecer muito confusas, porque falta no fundo clareza dessa conexão com a nossa essência. Então esse é o momento da gente direcionar toda a nossa atenção para aquilo que a gente deseja num nível muito profundo e muito espiritual, que vai além da matéria. É para a gente se conectar com uma energia e com uma verdade para gente, que a gente vai carregar com a gente quando a gente for embora daqui, quando a gente sair dessa experiência temporária. A gente sabe que ela é temporária, a gente tem essa certeza e a gente precisa aprender a lidar melhor com isso, focando em realizações mais espirituais. Não que a gente não possa se realizar na matéria, mas isso tem que ser uma base, um complemento para que eu busque cada vez mais a minha elevação enquanto ser que vai além desse corpo físico, dessa realidade material e que sabe que isso aqui é só uma parcela, é só 1% de tudo que existe fora dessa realidade. Mas antes de entrar nessa energia da lua nova, que vai acontecer só lá no sábado, na verdade, a gente começa a semana, segunda-feira, com a energia da lua em Capricórnio, ainda dentro da fase minguante. Então, os processos de fechamento, de finalização, de limpeza, eles vão estar mais fortes ainda no início da semana. Como é uma semana que começa com essa energia de terra, está muito forte, muito propício, muito favorável para a gente buscar questões mais práticas, buscar movimentar a energia agindo, fazendo, tomando ações que vão direcionar para a nossa própria cura, para começar a preparar já o terreno para as aberturas que vão acontecer lá no final da semana. Essa lua ela faz bons aspectos no céu na segunda-feira, inclusive com o Sol e Netuno que estão lá em Peixes. Então é uma energia muito forte para a expansão daquilo que eu quero ver curar na minha vida, que eu quero ver mudar, que eu quero que a energia se mova e direcione para algo positivo para mim. Eu diria mais que é uma clareza em relação ao que eu estou vivendo, porque muitas vezes as situações elas não vão mudar, elas já aconteceram e elas foram assim. Agora, a minha visão precisa mudar a respeito delas, como eu vejo essas situações, como eu lido com ela dentro de mim, como que eu percebo as coisas além do ego, além da simples performance de tudo aquilo que aconteceu enquanto um teatro. Então é ir no fundo mesmo, é mergulhar.
Essa lua também encontra Plutão em Capricórnio. Plutão ele vai sempre favorecer essa visão mais profunda da nossa vida, da nossa realidade, de nós mesmos, propiciando, favorecendo uma grande abertura de cura também. Então a energia, ela tá muito concreta sim, mas é pra gente começar a perceber o que a gente pode mudar e o que a gente pode fazer para chegar lá no sábado e poder aproveitar ao máximo esse portal de lua nova, essa expansão, essa grande abertura, porque se a gente tiver numa frequência mais baixa, se a gente tiver com os olhos fechados, digamos assim, para as bênçãos que o universo quer entregar pra gente, a gente pode não receber, a gente pode não perceber. Então pensa você que você tá caminhando na rua realmente com os olhos baixos, assim, olhando só pro chão, pros seus pés, e você não tá percebendo o que tá acontecendo aqui em cima, você não consegue ver, não adianta piscar, não adianta fazer nada nessa linha aqui, porque o seu olhar tá para baixo. Então é mais ou menos o que acontece com a nossa energia. Se a gente fica aqui só focado nas preocupações, nas dores, nas mágoas, nas questões que nos impedem mesmo de acessar toda essa grandeza que o céu, que o universo quer nos mostrar. Então que a gente perceba esse movimento e que a gente possa fazer o que for possível para ir em direção a essa abertura, para que quando esse grande portal se abrir, a gente esteja com os olhos elevados, a gente esteja com a visão ampla a respeito da vida, da nossa realidade, para poder acessar e ver tudo de bom que está querendo ser entregue para nós. O universo quer sim entregar sempre e mais coisas positivas, coisas que favorecem o nosso crescimento espiritual e material, mas a gente precisa estar primeiro com os olhos bem abertos, com a cabeça erguida e com as mãos prontas para receber tudo isso, e aí sim a gente recebe essa chuva de bênçãos. Então eu espero que você consiga fazer esse movimento, percebe o que você precisa talvez mudar, uma atitude prática, concreta. Eu acho que para as coisas acontecerem na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é intencionar, a gente ter uma intenção clara, a gente ter um sonho, um projeto, um desejo, porque é assim que a energia se abre para chegar até a gente. Então a gente começa com a ideia, a gente planta essa semente que é a nossa ideia e o universo ele traz a energia para materializar essa ideia no tempo certo, com as ferramentas certas. Então segunda-feira, tenta perceber que movimento você pode fazer de uma maneira prática para ir em direção a esse grande fechamento e uma nova abertura, um novo ciclo com a energia da lua nova lá no sábado. Só uma coisa para fechar aqui sobre tudo isso é que quando a gente busca a limpeza de uma maneira prática, a gente toma certas atitudes, a gente faz uma movimentação física mesmo, terra, material, que é essa energia de Capricórnio, a mudança, tanto interna quanto externa, ela é um movimento natural, ela é uma consequência dessa movimentação. Como tudo está se movendo o tempo todo, mesmo que a gente não perceba, os próprios átomos que nos compõem, que compõem tudo que existe, eles estão o tempo todo oscilando, eles estão o tempo todo vibrando, quer dizer, tudo é movimento, tudo é energia, tudo está acontecendo o tempo todo. É a nossa visão, é o nosso apego que faz com que as coisas pareçam paradas, é a nossa visão do tempo que parece que as coisas são fixas, são bem ancoradas naquilo que a gente está vivendo, mas tudo é móvel, tudo é movimento. Então movimenta a energia para que você comece a perceber com clareza essas mudanças internas e, consequentemente, as mudanças externas que vão se espelhar, né, no seu exterior, vindo do seu interior. Na terça, a lua já amanhece em Aquário e ela passa quarta-feira o dia todo nesse signo também. E Aquário é um signo mental, racional, de ar. Aqui a gente tá dentro da energia da lua minguante, fechando esse último ciclo que começou lá no meio de fevereiro, no dia 13. Então observa o que aconteceu desde o dia 13 até agora, quais foram as movimentações, os acontecimentos ou as resoluções internas, né, o que você sentiu, o que você
de certa forma acessou dentro de você em relação a algum aspecto, alguma área da sua vida, faz essa reflexão, tira esse momento de verdade para se acolher, para se recolher, para observar. Aquário é um signo de ar, é um signo mental, então tá mexendo muito com as nossas ideias sobre as coisas, sobre as nossas crenças, sobre aquilo que a gente acredita, um pouco de um olhar arraigado que a gente tem sobre alguma coisa, ideias muito fixas sobre aquilo que a gente acredita de alguma situação, de alguma pessoa, de algo que está acontecendo ao nosso redor. A gente precisa dar um passinho para trás e perceber onde que eu estou presa, onde que a minha mente está apegada demais a uma ideia aqui a respeito dessa situação. Porque se a gente ousar ser mais flexível, se a gente ousar sair dessa ideia que a gente tem a respeito de algo, eu ganho um campo maior de amplitude para ver a situação, às vezes de um ponto de vista que eu não estava percebendo. Às vezes também assumindo que cada um vai ter sempre o seu ponto de vista dentro de uma história, de uma situação, e que cada um, de certa forma, tem uma visão privilegiada a respeito daquilo. Quer dizer, o que ela tá vendo é real, assim como o que eu tô vendo também é. Então é conviver mesmo com as diferenças, é perceber que quanto mais rígido a gente for, quanto mais apegado a gente for a uma ideia, a algo que eu acho que é importante, mais eu vou sofrer se as coisas saírem diferentes disso. Então a flexibilidade é uma coisa muito importante para a gente conseguir transitar pela vida de uma maneira mais fluida. E é isso que a energia de peixes, que já está sendo acessada aí, está querendo trazer para a gente sair desse radicalismo muitas vezes em relação às coisas e perceber que é essa nossa visão muito pura a respeito das coisas, né? Muito direcionada, muito focada, muito é só isso, né? Aquela coisa do preto no branco, né? Que faz com que a gente viva determinadas situações, determinados conflitos, porque tudo é um grande aprendizado. Então, se você precisa aprender a flexibilizar, a soltar, desapegar, a fluir um pouco mais nas suas ideias, né, na sua mente aí, porque a gente está falando de um universo mental, vão surgir situações para mostrar que você está apegado, vai surgir uma pessoa talvez tão apegada quanto você a uma ideia oposta, para que haja ali uma visão espelhada para as duas pessoas, não é só para você, a outra pessoa também tem algo a aprender dentro desse encontro. Então observa se tem algo acontecendo na sua vida e reflete de verdade o que eu penso a respeito disso, qual que é a minha ideia a respeito disso, e observa essa ideia e vê se ela faz sentido e vê se ela te expande ou se ela te restringe. A gente está sendo convidado cada vez mais a expandir a nossa consciência a respeito da realidade. Enquanto ela for limitada pelas suas crenças, enquanto a vida tiver que ser apenas do jeito que você acredita que ela seja, você vai estar consequentemente limitando a sua vida também. Você vai estar dizendo para o universo: eu quero que aconteça apenas o que está dentro desse meu círculo, apenas o que está dentro da minha bolha. E se aquilo for algo que te remete à dor, ao sofrimento ou a crenças que você tem a respeito das pessoas e das coisas, é aquilo que vai ficar sempre refletindo dentro desse espectro que está ao seu redor. Então observa, isso vai ser muito importante nesse momento, porque a energia ainda é de fechamento, ainda é de lua minguante. Então esse é o momento da gente rever algumas coisas, deixar para lá, desapegar, para poder se abrir para esse grande ciclo, né, maior, que vai começar. Inclusive na semana que vem a gente tem o ano novo astrológico. Essa é a última lua nova do ano, ainda, né, fechando o ciclo anterior, mas dia 20 a gente vai ter um grande ciclo começando e a nossa energia, a nossa frequência vai direcionar a linha do tempo que eu vou acessar daqui para frente, o que eu vou criar para minha vida, o que eu vou viver, depende muito do que eu tô vibrando hoje. Isso é muito importante a gente ter em mente e observar, se observar cada vez mais. Em vez de ficar observando só o fora, o que os outros estão fazendo, dizendo, agindo, né, a gente começar a focar onde a gente tem realmente o poder de mudar, de manipular de certa forma, no sentido de moldar mesmo
quem a gente é, o que a gente pensa, o que a gente sente. Isso está nas nossas mãos, o resto está fora do nosso controle. E se eu ficar tentando controlar o que não tem controle, eu vou invariavelmente sofrer, me sentir frustrada, mas se eu olhar para dentro, eu tenho um grande poder de mudança, um grande poder de percepção e de cocriação da minha própria realidade. Na quarta-feira, o Sol também vai encontrar Netuno no signo de Peixes, já começando essa preparação, essa movimentação para a lua nova que vai acontecer no sábado. Então, nesse momento, pode ser que a gente tenha uma grande percepção, uma grande intuição, uma grande abertura para entender alguma coisa, algum processo na nossa vida, ou pelo contrário, se eu estiver muito presa em sensações, em percepções um pouco mais desafiadoras na minha vida, pode ser que eu me apegue a ilusões, me apegue a uma visão confusa daquela situação. Então, observa, se você se sentir um pouco mal, se você se sentir um pouco confuso, perdido, ouvir uma sensação angustiante, pode ter a ver sim com essa energia, mas pode ser que isso esteja mostrando que dentro de você existe algo que você precisa soltar, que existe algo que você precisa começar a confiar, porque geralmente a dor e o sofrimento, ela vem muito quando a gente não vê saída, quando a gente não consegue perceber que existem novas situações, existem novas soluções à nossa disposição, e talvez soltar, confiar, deixar fluir, essa vai ser a mensagem principal dessa lua nova. Esse vai ser o convite que o universo está fazendo pra gente. Aprenda a fluir, aprenda a soltar, aprenda a confiar e as coisas vão começar cada vez mais a fluir, a dar certo e a fazer sentido para você, principalmente dentro. Na quinta, perto do meio-dia, a lua vai entrar em Peixes, vai ficar sábado o dia todo ali, entrando na sua fase nova, né, fazendo esse encontro com o Sol em Peixes. Ainda vai passar domingo quase o dia todo também nessa energia. Então vão ser aí quase 3 dias de muita abertura, de muita conexão, de muita percepção um pouco mais sutil da realidade. Se a gente silenciar a nossa mente, se a gente se acolher, a gente consegue se conectar com um campo muito maior que pode trazer novas ideias, novas soluções ou simplesmente uma sensação de que tudo vai ficar bem. Não importa o que o meu externo esteja me dizendo. Às vezes, se a gente se enrola muito com ele, se a gente começa a assistir muita notícia, se a gente fica muito conectado nas redes sociais ou com pessoas que têm uma frequência um pouquinho mais baixa, a gente pode achar que o mundo está perdido, que as coisas não têm mais solução, que tudo é muito negativo, muito pesado, e aí a gente se perde dessa natureza interna que diz que sempre tudo vai ficar bem. O que a gente não percebe é que a gente está vivendo dentro de uma realidade onde o livre-arbítrio ele vai ser sempre respeitado. Então, se a pessoa ela quer viver uma realidade que não condiz com a grandeza do ser dela, com a grandeza da nossa própria luz, é uma escolha dela e ela está vivendo aquilo que ela está emanando, aquilo que ela acredita que a vida é. E a gente muitas vezes acaba acreditando também. A gente já vem, né, desde pequeno sendo ensinado que a vida é de determinada forma, que as pessoas são de determinada forma. A gente é sempre encaminhado para as crenças, né, da família que a gente vive, da sociedade onde a gente está inserido. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente tem a oportunidade de tomar consciência disso, ver se serve para mim, se faz sentido, se ressoa ainda com as minhas crenças e os meus valores, o que eu escolho manter, e fazer diferente se não fizer sentido para mim. E o que a gente não percebe é isso. A gente está inserido num contexto, numa realidade que a gente não tem como mudar externamente, mas a gente tem sim como se desidentificar. A gente tem sim como fazer novas escolhas, escolher pensar diferente, sentir diferente. E eu acho que o mais desafiador para as pessoas é justamente saber o que quer, saber para onde ir, saber o que direcionar. E a intenção é muito importante nesse momento, né? Em toda lua nova esse portal se abre e eu acredito muito que uma lua nova em Peixes, esse portal ele é amplificado porque a gente se conecta com um campo muito sutil, que é justamente difícil de entender porque é uma energia muito dissonante da realidade que a gente vive, da vibração que predomina aqui nessa realidade. Então por isso que Peixes parece um pouco fora, né,
do ar fora da realidade, porque justamente é uma percepção diferenciada, é sair um pouquinho dessa coisa muito apegada à matéria, dessa coisa muito pesada, desse olhar muito negativo para a vida, é aprender a confiar, a soltar, a fluir, acessar a nossa verdadeira identidade que vai além de tudo que existe aqui. Então, se a gente se conectar, se a gente aproveitar essa energia para se elevar, a gente vai conseguir ter muitas respostas, muitas sincronicidades, ou simplesmente receber um abraço cósmico, um abraço assim, dizendo que as coisas vão ficar bem. Então confia, se conecta. Se você quiser uma ajudinha nisso, no sábado, dia 13, eu vou fazer um workshop falando dessa energia, né, mais sutil, ensinando a se conectar mais com esses campos que estão além da matéria e recebendo também mensagens dos nossos guias, dos nossos anjos. Então vai ser um workshop bem especial que eu vou fazer, ensinando a gente a canalizar, ensinando a gente a se conectar com essa energia, e não teria dia mais auspicioso, mais positivo do que sábado, quando a gente vai ter aí um grande stellium em Peixes, Sol, Lua, Netuno e Vênus vão estar ali juntinhos, e eu quero muito guiar e conduzir você por esse caminho. Então, se você quiser estar comigo lá, quiser se conectar com essa energia, é só você dar uma olhadinha aqui embaixo que eu vou deixar o link para inscrição. E se você tiver na dúvida sobre o que você quer criar, o que você quer intencionar, o que você quer materializar, sempre escolha o amor. Na dúvida, o amor ele vai ser sempre a resposta. Então pense comigo. Você pode não saber fisicamente o que você quer, mas eu tenho certeza que você quer experienciar o amor cada vez mais, experienciar a alegria, experienciar o bem-estar. Então, tenta perceber e definir que situações na sua vida fariam você se sentir dessa forma. Ou se você não quer se sentir assim, hoje, agora, com o que você já tem, aprender a acessar isso em você, porque já está aí dentro. Então, é uma energia que conecta a gente muito com esses valores espirituais. É importante a gente ter uma maneira de se conectar espiritualmente, ter uma prática espiritual, porque isso acolhe o nosso ser, isso traz pra gente uma verdade que a gente pode nunca encontrar fora, mesmo realizando muitas coisas materialmente. A alma parece que sempre vai estar desplugada, então a gente precisa dessa ligação. Eu sei que se você tá aqui, se você acompanha o meu conteúdo, é porque você sente essa necessidade, você sente esse chamado da sua alma, porque é onde a gente se encontra. É onde a gente se encontra com a gente mesmo, porque o nosso corpo vai envelhecer, as coisas que a gente comprou, adquiriu, conquistou, vão ficar velhas também, vão perecer, tudo é impermanente, tudo é fluido, tudo vai ficar aqui de alguma forma. A única coisa que continua é essa parte de dentro, é essa parte que a gente não vê, mas que a gente tem tanta certeza que existe, quanto esse mundo material que a gente está vendo ao nosso redor o tempo todo, que no fundo também é uma ilusão. É o cenário que a gente precisa para desenvolver esse jogo que a consciência escolheu viver. Enfim, com essa lua em peixes, meu lado pisciana, né, já começa também a devanear aqui, mas eu acho que deu para entender que é uma semana muito interessante para a gente se conectar mais espiritualmente. Pode ser que até sexta-feira a gente se sinta mais cansado, a gente se sinta mais desgastado, porque é muito essa necessidade do corpo de se recolher, é muito essa necessidade do descanso para que a gente possa se conectar com o que está dentro da gente. Se a gente estiver na correria o tempo todo, a gente nunca ia parar, a gente nunca ia se ouvir, a gente nunca ia se conectar com o que realmente importa. Então aproveita essa semana, diminui um pouco o ritmo, foca mais nos processos de fechamento, nas intenções, mas sem muita movimentação. Mesmo a ação que eu falei lá na segunda é uma ação em direção à cura. Então mudar um hábito, tomar um banho de ervas, fazer um processo ali, escrever uma lista de desapego, alguma coisa muito simbólica, mas muito física, real, concreta, para você passar por essa semana e viver toda essa energia, todo esse processo da melhor forma. No sábado, a lua vai entrar em Áries ainda às 8h30 da noite, vai ficar domingo o dia todo ali. Então aqui a gente já tem uma boa mudança de energia, depois de a gente mergulhar a fundo nas nossas emoções, na nossa sensibilidade, acessar nossa intuição, a gente precisa fazer algo a respeito disso. E eu percebo que Áries sempre traz essa energia que a gente precisa para movimentar. Caso contrário, a gente fica muito parado, né? E aquela água parada, em algum momento, ela vira uma poça, né?
né? Ela vira uma aguinha ali que vai perdendo a sua transparência. A gente precisa sempre manter esse movimento, tudo é cíclico, então é importante viver todas as fases do ciclo. E aí no domingo, principalmente, é importante usar essa energia. Então, se você puder fazer exercício, se você puder movimentar essa energia de alguma forma, pensar de uma maneira mais ativa, o que você pode fazer, o que você pode começar a movimentar dessa energia dentro da intenção que você tinha. Então, vai ser um dia que pode ter mais agitação, inclusive mental, cuidado com a ansiedade, por isso que é importante fazer exercício, por isso que é importante canalizar essa energia para que ela flua através de você. Caso contrário, pode sim trazer algumas questões nesse sentido, que a Lua em Áries sempre acaba trazendo, mas ela está acessando o Marte em Gêmeos, então a mente pode estar bastante agitada também. É importante canalizar essa energia de uma maneira positiva e externa, né? Externalizando, fazendo exercício, escrevendo, o que você sentir que deve fazer aí. Outro ponto importante é que essa Lua em Áries, ela já está começando também a preparar a gente para o novo ciclo que vai começar no dia 20. Então, a gente já está se encaminhando para ele, a gente pode ter já esses primeiros movimentos de empolgação, de energia, de força, de coragem que a gente precisa para começar um grande ciclo no dia 20 de março, que é o próximo sábado. Então, aí a gente tá uma semana de um novo ciclo. A gente já está muito mais na energia do novo do que na energia do antigo. Vai depender, claro, do quanto a gente trabalhou esse último ciclo, já está pronto para soltar, para recomeçar, para trazer coisas novas para nossa vida, mas a energia ela já está convidando a gente a ter essa primavera na nossa vida, ter esse novo ar, esse ar fresco, renovar essa brisa que vai trazer pra gente muita coisa boa, muita coisa positiva, se assim a gente escolher viver, se a gente soltar todas as dores, todas as questões que a gente fica, de certa forma, alimentando. Então a hora é de avançar. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com essa carta, voltando-se para dentro, e ela vem só para fechar, para coroar tudo que eu falei, né, dessa energia mais sutil, mais espiritual, mais intuitiva. A gente não vai conseguir se conectar tão bem com a nossa intuição, receber as mensagens que a gente precisa, se a gente não olhar para dentro, se a gente não silenciar as vozes externas. Eu acho que essa carta ela é bem clara, bem visual, porque a gente vê essas vozes externas, né, que muitas vezes inclusive são internas. Então esses monstros, esses seres, essas vozes são as vozes dos nossos medos, das nossas preocupações e também do que as pessoas e das coisas ao nosso redor estão dizendo. E a gente precisa silenciar tudo isso. E silenciar não significa que eu vou fechar o olho e elas vão parar e elas vão sumir. Pelo contrário, talvez elas fiquem mais fortes e mais altas. Só que nesse momento, o que eu faço? Eu aprendo a não dar ouvidos para elas, para essas vozes. Então, a gente precisa fazer esse movimento, a própria meditação é esse treino da gente não ouvir, não dar tanta voz para nossa mente, porque mesmo quando a gente medita, a gente fica lá em silêncio, ela vai continuar falando, mas eu não vou entrar nessa linha, eu não vou me engajar nesse pensamento, e a gente vai treinando a fazer isso, voltando para a respiração ou fazendo uma visualização de uma luz, aquilo que a gente sentir. Eu acho que a meditação ela já é um processo intuitivo, porque não tem certo e errado. Às vezes a gente vai sentar para meditar e vai ficar o tempo todo pensando e tá tudo bem. A gente vai ter dias e dias, então eu convido você nessa semana, se você puder, medite, silencie, pelo menos 5 minutinhos todos os dias, porque a energia que está chegando, porque as intuições que a gente está pronto para receber, as respostas, elas estão aqui, ó, pairando em cima da gente no campo, e se a gente não abrir uma brecha, acaba não chegando. A gente busca muito fora em fazer terapias e processos para receber essas mensagens, mas a gente não entende que elas já estão dentro da gente. A outra pessoa que tem uma maior facilidade e conexão, ela só vai e acessa essa informação no seu campo, mas ela estava em você. Então a gente também consegue acessar essas mensagens. Então se você puder,
Pega um caderninho, anota todo dia algumas coisas, escreve o que vier. No meio disso tudo, pode ter a resposta que você precisa, pode ter uma mensagem que vai fazer seu coração se acalmar. Então, eu também tenho várias meditações, eu tenho uma playlist com mais de 70 meditações guiadas que você pode fazer, uma por dia e por 2 meses sem repetir. Eu vou deixar o link para quem sentir de fazer. Eu tenho também um programa de 21 dias. Se você não medita, se você não tem facilidade, não consegue, né, sentar e silenciar, eu tenho um programa para quem quer começar a meditar mesmo do zero, que nunca meditou, que começa com um pouquinho e vai aumentando. É muito especial. Também vou deixar o link aqui embaixo. Então, essa semana, tenta se conectar com essa energia mais sutil. Tenta perceber na sua vida, quando você olha ao redor, essa energia permeando tudo que existe, sabe? Tenta sair um pouco da cena, né, do que está acontecendo, da correria e das conversas, e tenta observar como tudo, o tempo todo está acontecendo e existe, assim, uma linha por trás. Eu não sei explicar, uma energia por trás que, se você silenciar, você consegue perceber. Eu tô percebendo ela agora aqui, enquanto eu falo com vocês. Então eu espero de verdade que você consiga se conectar com esse lado que todo mundo tem, seja mais racional ou menos racional, tendo mais facilidade ou não, é algo que faz parte de nós, da nossa essência, de quem nós somos de verdade. Então que essa semana você consiga se conectar mais com essa energia, que é você, que é a sua própria energia, que é a sua própria verdade, e que cada vez mais vai te guiar e te levar para uma vida melhor, se você assim permitir. Então é isso, eu desejo para você uma semana incrível, cheia de coisas boas, cheia de boas energias, que essa lua nova venha ampliar muito o seu campo sutil e trazer para você as respostas e a energia curadora que você precisa na sua vida. Um beijo enorme para você, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!